Olá pessoal, esse é o canal Folha Beta e hoje a gente vai estudar aqui a estrutura das proteínas. Vamos entender como as proteínas adquirem a sua estrutura nativa, aquela na qual elas exercem a sua função biológica, tá? Então se você gosta de bioquímica, considere se inscrever aqui no nosso canal e se você assistir esse vídeo até o final e gostar, considere também dar um like aqui no nosso vídeo, certo? Bom, para entender como as proteínas adquirem o seu formato no qual ela vai exercer a sua função biológica, a gente vai começar a estudar a estrutura das proteínas a partir da estrutura primária. Então tá aqui a estrutura primária, nada mais é que a sequência sumária de aminoácidos ligados entre si por ligações peptídicas. Então aqui você vê a ocitocina. Cada aminoácido ali, né, cada cor significa um aminoácido e eles estão ligados entre si por ligações peptídicas. Ligação peptídica essa que é aquela que se estabelece entre o grupo amina e o grupo carboxila de dois aminoácidos adjacentes com a perda de uma molécula de água. E aqui você vê uma estrutura linear, né, de uma proteína mostrando os aminoácidos ali todos emparelhados, tá? Podemos ver aqui que a força que de fato mantém a estrutura primária é a ligação peptídica. Olha aqui, ó, nesse retângulo em azul você vê ali a ligação peptídica. E no local onde existe a ligação peptídica existe uma rigidez, tá? Ali a molécula é rígida, formando um plano que impede uma rotação molecular, tá? Então nesse local aí a ligação é bastante rígida e a molécula não dobra, não gira de jeito nenhum, certo? Tá, e por que a molécula ali onde tem a ligação peptídica, por que a ligação peptídica é tão rígida? Por conta da ressonância. O que é essa tal de ressonância? Ressonância é a deslocalização de elétrons em uma molécula. Bom, onde múltiplas estruturas de Lewis, as estruturas de Lewis mostram, né, o deslocamento de elétrons, etc. Onde múltiplas estruturas de Lewis podem ser desenhadas para representar a mesma molécula e a estrutura real é um híbrido de todas essas estruturas. Nossa, mas isso aí, como assim, né? É o seguinte, a ligação peptídica é C-O-NH. O que acontece para que haja ressonância é que uma nuvem de elétrons migra do C-O para o NH. Migra o tempo todo na ligação peptídica, a nuvem de elétrons fica migrando nessa região, tá? E isso confere à ligação peptídica 40% da energia de uma dupla ligação covalente, ou seja, fica rígido pra caramba, tá? Então o que é ressonância? É aquilo ali, ó, você vê C-O, os elétrons estão ali, depois eles migram para o NH, né? C-O-NH é a ligação peptídica, tá? Na forma trans. Então, essa ressonância, essa migração de nuvem eletrônica confere rigidez. Só isso, certo? É isso que explica a rigidez da ligação peptídica. Bom, e aí a gente saindo da estrutura primária, a gente tem a estrutura secundária. A estrutura primária ela evolui para a estrutura secundária, certo? E o que é que caracteriza a estrutura secundária? Aqui na estrutura secundária nós podemos ter duas formas, a folha beta e a forma em alfa-hélice. Ali você vê a alfa-hélice, tá vendo ali que bonita, né? Esses pontinhos tracejados aí são as pontes de hidrogênio. E aqui embaixo você vê a folha beta. A folha beta parece um biombo, né? E aí nós vamos entender agora quando que a gente tem a alfa-hélice e quando se forma a folha beta. Mas aqui você vê que entrou uma segunda força para manter a estrutura secundária, as pontes de hidrogênio. Então na estrutura primária a gente tinha a ligação peptídica, né, que mantém a estrutura primária. E aí quando a estrutura primária evolui para a estrutura secundária, aparecem as pontes de hidrogênio. Mas aí a gente tem que entender por que forma a alfa-hélice e às vezes forma a folha beta pregueada na estrutura secundária. Por conta disso aqui, ó. Nós temos alguns aminoácidos que eles promovem interferência estérica uns com os outros. Então, quando o grupamento R desses aminoácidos é muito grande, muito extenso, eles começam a bater um no outro, ou seja, isso chama interferência estérica. E aí a alfa-hélice, ela se desorganiza. Tá? Ela se desorganiza e imediatamente a proteína se rearranja formando uma folha beta.
Então, quando você tem na sequência primária, né, muitos aminoácidos que não favorecem a alfa-hélice, a proteína imediatamente evolui para uma folha beta. Como é que a gente vai saber, né, quais são esses aminoácidos que favorecem ou que não favorecem a alfa-hélice? Tem como saber, olha aqui, ó. Aqui você tem os aminoácidos e as suas implicações na propensão à formação da alfa-hélice. Então, se você vê todos esses aminoácidos em verde, aqui ó, alanina, leucina, glutamina, metionina, esses aminoácidos, eles têm forte propensão a formar a alfa-hélice. E aí existe um estudo que calcula, né, ó, se o número, esse número aqui, a gente não vai estudar o porquê desse número, tá? Não agora, né? A gente não vai chegar nesse cálculo. Mas se você tiver um número maior que 1.2, ele favorece a alfa-hélice, tá? Mas olha aqui em amarelinho ali, ó, você vê de 0,8 a 1.2, existe uma propensão moderada ou neutra à formação da alfa-hélice. Mas aqueles aminoácidos em vermelho ali, ó, eles não favorecem a alfa-hélice. Então, se esses aminoácidos em vermelho aqui, eles estiverem na sequência primária, se eles estiverem presentes em grande quantidade, não irá formar uma alfa-hélice. A proteína terá que se rearranjar formando uma estrutura beta pregueada, certo? Ali você vê que a glicina não favorece a alfa-hélice. Mas se você olhar o grupo R da glicina, é somente um hidrogênio. O hidrogênio é pequeno, né? E até agora eu falei que os grupos R muito grandes, eles promovem interferência estérica. Mas o grupo R da glicina é só um hidrogênio, é pequenininho. Pois é, por ele ser pequeno demais, ele também não favorece a alfa-hélice, porque ele é muito flexível. E aí ele desestabiliza a alfa-hélice. Tá? Então tem que existir um equilíbrio. O equilíbrio está nesses aminoácidos em verde aqui, certo? Bom, e aí, se a proteína não se transformar, se a estrutura secundária não evoluir para uma alfa-hélice, ela vai virar uma estrutura beta-pregueada, que é essa aqui embaixo. Olha aqui, ó, tá? E as pontes de hidrogênio estarão presentes tanto na alfa-hélice quanto na estrutura beta-pregueada. Também começam a aparecer, tanto na estrutura secundária e mais marcadamente na estrutura terciária, pontes de sulfeto. O que são pontes de sulfeto? Pontes de sulfeto são formados por tioaminoácidos, sobretudo a cisteína. Quando duas cisteínas são oxidadas, você forma uma cistina e aí formam-se pontes de sulfeto, como acontece aqui na molécula da insulina, tá? A molécula da insulina tem uma ponte de sulfeto intracadeia, na cadeia alfa, como você vê aqui, e duas pontes de sulfeto que comunicam a cadeia alfa com a cadeia beta, tá? E essas pontes de sulfeto são formadas por cisteínas, tá? Muito interessante, essas pontes de sulfeto elas aparecem sobretudo em proteínas que serão exportadas da célula, como é o caso da insulina, do GH, que é o hormônio do crescimento, tá? Legal, né? Muito fácil, não? Não. Pois é, vamos continuar. Bom, e a folha beta, olha aqui, a folha beta é muito bonita também, né? Ali você vê, ó, a estrutura do hormônio FSH, que é muito rico em folhas betas, né? Aqui você tem a globulina ligadora de hormônios sexuais humanos, né? A SHBG, né? Sexual Hormone Binding Globulin, tá? As folhas beta ali, elas formam organizações assim bem complexas, né? Formando de fato um barril, né? E essa estrutura beta-barril, ela pode atravessar a membrana plasmática das células, formando poros, tá? Um negócio muito bonito, né? Então vamos lá. Também as pontes de hidrogênio nas folhas beta, elas podem ser retinhas assim, ou elas podem ser mais diagonais. Quando acontece uma situação ou outra? Quando você tem folhas beta que são paralelas. Folhas betas paralelas, elas setas são assim, tá? Então as folhas betas paralelas, as pontes de hidrogênio tendem a ser mais diagonais, enquanto as folhas beta antiparalelas, elas tendem a ser mais retilíneas, tá bom? Então você tem essas duas formas de organização de folhas beta, paralelas e antiparalelas. Nas proteínas existe uma mistura muito grande desses dois formatos aqui de organização. Bom, aí a gente chega na estrutura terciária, né? A estrutura terciária ocorre quando a estrutura secundária precipita-se sobre ela própria, tá?
E aí na estrutura terciária você vai ter mais interações aqui, né? Você vai ter as forças que atuam na estrutura terciária. São as ligações peptídicas que estão presentes desde a estrutura primária, depois as pontes de hidrogênio, agora começam a aparecer aqui as pontes de sulfeto, interações hidrofóbicas, né? Interações eletrostáticas. Então, ou seja, mais forças vão se juntando à estrutura da proteína, mantendo essa estrutura, tá? Todas essas forças aqui, elas atuam na manutenção da estrutura proteica. E é na estrutura terciária também que podem associar-se elementos que não são proteicos, como por exemplo, metais, como magnésio, como ferro, no caso da hemoglobina, né? E assim outras substâncias como vitaminas, cofatores e por aí vai. Bom, aí é o seguinte, a gente pode chegar e organizar a evolução da conformação espacial das proteínas. Então você tem a estrutura primária, secundária, que pode ser alfa-hélice ou beta-pregueada, estrutura terciária e a estrutura quaternária. Nesse exemplo aqui a gente está mostrando lá a hemoglobina, que é a estrutura quaternária, tá? Então você pode ver que a informação ela aumenta da estrutura primária para a estrutura quaternária. O grau de entropia diminui da estrutura primária para a estrutura quaternária. Então vamos resumir? A estrutura quaternária tem alta informação e baixa entropia. Como assim? Sim, se tem alta informação, a entropia diminui. O que é entropia? Entropia é o grau de desorganização de um sistema, tá? Então, quanto mais desorganizado, menos informação. A estrutura primária está bastante desorganizada. Ela não tem informação nenhuma. Por exemplo, a hemoglobina é incapaz de transportar o oxigênio na estrutura primária, secundária ou terciária. Ela só consegue transportar o oxigênio na estrutura quaternária. Então, se existe pouca informação na estrutura primária, o grau de entropia é alto. Se existe muita informação na estrutura quaternária, o grau de entropia é baixo e o grau de entalpia, de organização do sistema, é alto. Parece complicado, mas não é, tá? São permeadas por essa que Se não entender, você volta de novo aí. Bom, e a gente pode resumir tudo isso por meio desse gráfico aqui. Então vamos pôr no gráfico todas essas informações. Olha aí, ó. Então ali você vê, ó, o grau de entropia é alto ali, ó, tem bastante entropia. Logo que a proteína começa o enovelamento, à medida que ela vai se enovelando, ela vai enovelando, até chegar na estrutura quaternária lá embaixo. Aqui embaixo é a estrutura quaternária, tá? E você vê que a entropia vai diminuindo. A proteína vai passando pela estrutura primária, secundária, terciária, por todas as etapas, tá? Até chegar na estrutura nativa, que é a estrutura quaternária. Essas reentrâncias do gráfico aqui são regiões de impasse energético, onde a proteína não consegue continuar o enovelamento, ela não tem energia para continuar e nem para voltar. Nesse momento do gráfico aí, dessas reentrâncias, existem pequenas proteínas chamadas chaperonas ou chaperoninas, que auxiliam o enovelamento proteico. Elas não participam do enovelamento, elas simplesmente tiram a proteína que está enovelando do seu impasse energético, tá? E ela continua enovelando, tá? Muito interessante, né? Agora, a força que direciona o enovelamento proteico é a força com a qual os aminoácidos fogem da água. Então, aminoácidos que têm caráter bastante hidrofóbico, eles tendem a fugir das regiões polares e assim eles vão direcionando o enovelamento proteico, tá? Então não existe nenhuma enzima que participa do enovelamento proteico, isso não existe, são forças termodinâmicas. Se a gente pudesse resumir isso, como é que seria? Seria assim, o que é o enovelamento proteico? É a busca da proteína por uma estrutura onde o nível energético seja menor, pelo melhor arranjo termodinâmico no espaço. É isso, tá? A proteína se enovela
buscando o melhor arranjo termodinâmico. Então vamos entender esse negócio? Vamos. Por que que a bolha de sabão é redonda? Olha, ela é redonda porque é o melhor arranjo termodinâmico para a bolha de sabão nesse universo aqui. Pronto, resolvido o problema. Você pode explicar de outras formas também. Porque a gravidade age em cada ponto da bolha de sabão. Tudo isso é válido. Mas a bolha de sabão é redonda porque ela não pode ser quadrada. O melhor arranjo termodinâmico da bolha de sabão é ser redonda. E a proteína busca o melhor arranjo termodinâmico dela também. Feito? Fácil esse negócio, não tem rolo não. Muito bem, olha aí as forças que mantêm a estrutura nativa. São pontes de hidrogênio, pontes iônicas, pontes de sulfeto, interações hidrofóbicas. O que mais que está faltando aqui? Está faltando ainda as pontes... está faltando a ligação peptídica. Então, pontes de hidrogênio, pontes iônicas, pontes de sulfeto, interações hidrofóbicas, ligações peptídicas. Todas essas forças aí, elas mantêm a estrutura quaternária da proteína. E a perda dessas forças aí chama-se desnaturação, leva à desnaturação proteica. Se você perder as forças que mantêm a estrutura quaternária, a proteína desnatura. E aí você vê ali, você tem diversos agentes desnaturantes que podem atuar na proteína, fazendo com que ela perca a sua conformação espacial nativa, tá? Mas esse assunto, a desnaturação proteica, vai ficar para um outro vídeo, porque senão esse vídeo aqui fica gigante e aí não dá, certo? Então, finita la comédia. Se você não entendeu algum aspecto, deixa aí escrito nos comentários. Não entendi tal coisa. Aí você escreve lá, a gente tenta resolver sua dúvida, certo? Agora que você entendeu tudo, você pode deixar aqui nos comentários e dizer quem são esses caras aí. Uma banda muito boa, canta uma música que fez muito sucesso chamada More Than I'm Feeling, tá? Muito bem, muito obrigado por você ter assistido. Se você tiver alguma dúvida, como eu disse, escreva lá nos comentários, né? E a gente procura resolver aí a sua dúvida, certo? Então, muito obrigado e até mais. Tchau! Chegamos ao final dessa abordagem. Uma de nossas fontes bibliográficas para o desenvolvimento desse conteúdo foi o livro intitulado Bioquímica Clínica. Se você quiser adquirir essa obra e mais de 300 outros títulos com 30% de desconto, consulte nosso catálogo e entre em contato. Se você gostou desse conteúdo, apoie nosso canal com seu like e considere se inscrever, fazendo parte da Folha Beta. Obrigado.